Se você curte vinho, você com certeza já se deparou inúmeras vezes com ela. A uva ícone dos nossos irmãos argentinos e uma das mais famosas e populares aqui no Brasil. Vamos saber um pouco mais sobre a sua origem e o que ela pode levar para dentro da sua taça. Então, fiquem ligados que o Vinologia vai te ajudar a desvendar um pouco mais sobre a Malbec. Fala galera, sejam bem-vindos ao Vinologia e o tema hoje é a Malbec. Essa uva que nem sempre foi escrita com C, ela na verdade era com K, em função de um grande viticultor e produtor húngaro na região de Cahors, na França, da onde ela é originária. A região onde ela também é conhecida com outros nomes como Côte ou como Auxerrois, mas na verdade foi na Argentina, na região de Mendoza, que ela ganhou realmente seu esplendor, onde ela se adaptou totalmente ao clima, ao solo, o conjunto que a gente chama de terroir, e até hoje é a uva expoente, a uva ícone da Argentina. A uva expoente, para quem não sabe, é a uva que projeta aquele país ou a região para o mundo, ou seja, é aquilo que extrai o que o país ou a região tem de melhor e vira a referência, vira a cara daquele país no mundo dos vinhos. Então a Malbec representa isso para a Argentina, ou seja, cria-se uma identidade ali. Você fala em Malbec, você lembra de Argentina, assim como é no seu vizinho Uruguai com a Taná, o que a Malbec está para a Argentina, o Taná está para o Uruguai. E a Malbec talvez seja uma das mais conhecidas e mais populares uvas aqui no Brasil. Ela caiu no gosto popular, parte pelo fácil acesso, porque ela está dentro do Mercosul. Existe também uma forte ligação com a parte gastronômica, como a gente falou, clássica harmonização Malbec com corte de carne, e carne também é popular no Brasil. E o que a Malbec ela traz para você de experiência, para dentro da sua taça, como a gente falou? Eu trouxe aqui um exemplar da Malbec. Esse é o Alfredo Roca, é um Malbec 2018, um Malbec clássico, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui. E quais são as características esperadas de um tradicional Malbec argentino? Em primeiro lugar, quando você colocar o vinho na taça, uma coisa inconfundível é a cor. O Malbec chama atenção pela concentração da cor, um cor vermelho púrpura muito intenso, é bem característico. Se você colocar ele do lado de outros vinhos, você vai ver que ela tem um nuance que se destaca nesse sentido. Óbvio que você tem outras uvas que têm concentração similares, como a Taná uruguaia, a Cabernet Sauvignon também, alguns Syrahs também são mais intensos, mas você vai ver um vermelho púrpura mais específico, uma tonalidade mais própria da Malbec. Os Malbec nesse ponto eles são em geral muito semelhantes. Uma coisa inconfundível vai ser o aroma de ameixa preta. Isso é uma marca registrada dos Malbecs argentinos. É nítido você colocar. Talvez, se você está começando agora, suas primeiras experiências, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade de notar, mas um pouquinho mais de prova, um pouquinho mais de degustação, você vai ver esse daí de forma muito fácil. E principalmente se você tiver outro vinho para comparar. Você botar um Cabernet do lado, você pegar um Syrah, pegar um Taná, um Pinot Noir, você vai ver claramente essa diferença. A ameixa preta é uma marca registrada do Malbec argentino. E a outra característica é na estrutura dele. O Malbec é um vinho extremamente estruturado, um vinho muito encorpado e também muito rico em tanino. Geralmente até algumas pessoas que não gostam muito da Malbec reclamam um pouco disso, que principalmente ela, quando o vinho está muito jovem, ele é muito agressivo no tanino, e isso pode não agradar algumas pessoas. Mas se você pegar um Malbec um pouquinho mais de tempo ali, seus 4, 5 anos de idade já, com certeza esse tanino já vai estar um pouco mais suavizado, já vai ser bem mais agradável. Então, ele não é o vinho mais tânico que tem, mas ele é bastante rico em tanino, então tem que ter cuidado com Malbecs muito jovens para quem não curte isso. Então ele é extremamente estruturado, extremamente tânico, consequentemente muito encorpado. Então, corpo no vinho é uma coisa que você percebe como é quase como se o vinho fosse, quanto mais mastigável é o vinho, vamos dizer assim, mais corpo ele tem, ele tem volume, ele tem peso na boca. Então você percebe que o vinho mais encorpado ele preenche mais e ele pesa mais, vamos dizer assim. Então isso é corpo, isso é estrutura, isso é potência, isso é uma característica. Em termos de teor alcoólico,
lógico que isso varia um pouco, mas a Malbec tende a ter um teor um pouquinho maior. É muito comum você encontrar 13,5, 14, 14,5, tá? Existem alguns poucos Malbec já com 15, mas já não é tão comum. A faixa mais comum ali é entre 13,5 e 14,5, tá? Que é um teor alcoólico médio para alto, tá? Mas não chega a incomodar. Bom, em termos de harmonização, como a gente falou no início, a harmonização clássica é com os cortes de carne argentinos, né? A carne vermelha. Em geral, é onde ele vai se dar melhor realmente. Você pode ter algumas variações, não precisa ser o corte tradicional argentino, você pode ter uma carne de cordeiro, você pode ter até uma carne de porco, tipo uma costela e tal, ou seja, carnes em geral com mais gordura, né? Carnes gordurosas são a melhor harmonização para o Malbec, pois ele é muito encorpado, é muito rico em tanino e isso vai fazer um contraponto interessante com a carne. Evitem massas, tá? Independente do tipo de molho, mesmo os molhos vermelhos não são ideais, tá? Não estou dizendo que você não possa comer, estou dizendo em termos de qual é o ideal da harmonização, tá? Essa questão de harmonização também tem um lado, embora exista uma questão técnica, existe um lado muito pessoal que é a se respeitar. A gente só experimentando que a gente vai entender o nosso ponto de equilíbrio, tá? Mas tecnicamente a recomendação é que a Malbec para massas não é ideal, há outras uvas melhores para isso. Foquem mais em carnes com gordura. A opção de harmonização, aí não exatamente uma refeição, são com os queijos, né? Ele também encara muito bem queijos, principalmente queijos fortes, alguns queijos azuis que são com sabor muito intenso e também gordurosos. Eles vão bem também por causa das mesmas características que ele harmoniza com a carne. Então, evitem comidas que não tenham sabores intensos ou que não tenham mais gordura, tá? Respeitando isso, ela tende a ter um equilíbrio bem bacana. Bom, pessoal, era isso. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a Malbec, né, essa uva tão famosa e tão apreciada por nós brasileiros, e que a gente, como sempre, tenha ajudado a descomplicar um pouquinho mais a ciência do vinho. Saúde!